é total. Eu também acho que o PS não está morto. Mas durante os próximos meses o PS não existe politicamente. Não existe. E vê-se pelo desnorte, e já agora tenho que dizer isto também, o desnorte de alguns socialistas que eu vejo nas televisões e nos jornais, que andaram todos a incentivar o Pedro Nuno Santos para fazer as figuras que fez, inclusive a chamar extremista ao PSD, coisas que eu denunciei aqui várias vezes, recebia aplausos de toda a gente, e agora é vê-los a dizer que o Pedro Nuno Santos era um nabo, que não sabia o que fazia, quando eles estiveram sempre todos a incentivá-lo a fazer precisamente aquilo que ele fez. Neste momento o PS conta para zero. Zero. Por isso mesmo, porque está atrás do Chega ou empatado com o Chega, porque não tem força parlamentar e, sobretudo, porque ninguém sabe o que é que o PS é neste momento. Não tem líder, não sabe se há de ser moderado, se há de ser esquerdista, como já foi. O seu grande padrinho dos últimos 30 anos, em que o PS teve uma sucessão de líderes vergonhosos, como António Guterres, como José Sócrates, que era António Costa. Agora nós vemos, começa-se a tornar um consenso nacional, que António Costa é o grande responsável por tudo isto que está a acontecer. Portanto, há uma desorientação total do Partido Socialista. É nesse vazio que o Chega vai contar para implantar ainda mais a sua impressão de que... Mas o que lhe perguntava é se o Chega vai permitir aquilo que todos... Vai ser o seu líder, porque Pedro Nuno Santos tem zero de legitimidade. Eu acho, aliás, que esta noite vamos assistir a 2 funerais políticos. O dele e o de Mariana Mortágua, se as nossas projeções estão corretas. E não fazem falta, em minha opinião. Não fazem grande falta nem à esquerda nem ao país. Agora, um novo líder do Partido Socialista, que o país respeite, não é que a juventude socialista respeite, não é que os caciques locais respeitem, que o país respeite. Nós temos falta de médicos. Não acha que devemos promover a vinda de médicos, como esse imigrante médico que salvou André Ventura, que falava português, é altamente qualificado, vem da Alemanha... Mas ele não deve ser mais ou menos importante do que outro que não seja médico. Pedro, não, desculpa, eu acho que é mais... Não, eu discordo. Eu acho que é mais importante receber um imigrante médico do que receber um analfabeto da África. Peço desculpa, mas é mais importante para o país receber um médico do que um imigrante. É a sua opinião, Pedro, é a sua opinião. É a minha opinião e é o bom senso nacional. Não é uma opinião, isso é xenófobo e racista. Desculpe, é mais importante receber um imigrante... absolutamente racista. Ao contrário, então, é mais importante receber um... Racista, é mais importante receber um imigrante... Racista é a sua... E usa a mentira. Com a pirotecnia, a gritaria e as habituais cenas a que o Chega nos tem habituado, com um líder que é pastorinho de Fátima e que tem visões e que lhe aparece a Virgem ou o Diabo 7 ou que está inspirado, representa os valores profundos do povo português contra o sistema e contra o regime, e nisto tem uma apoplexia, é atacado pelas fins do esófago, o esfíncter do pescoço, ou o Diabo cometido por vários síncopes e cai para o chão e vão as televisões todas atrás dele como se fosse mais um atentado ao Papa, quando o homem teve um problema digestivo, ou lá o que é aquilo. Quer dizer, é difícil, não é? Depois vêm dizer, o PS não consegue liderar a oposição. Pois é difícil, não é positivo. Depois o país para, o país vive num estado de infante, como um país não se pode chamar infantil a um país que leva quase 1000 anos, não é verdade? Mas há sinais de senilidade, não só na política, na comunicação social, em toda a parte. Nós estamos aqui sentados a debater a próxima crise política. Se vai haver eleições, não vai haver eleições. Não, quer dizer, isto é... Não, eu ainda agora acabei de tomar conhecimento, considero isto... Mas não afastas essa hipótese? Uma excelente notícia da disponibilidade do meu camarada Zé Luís Carneiro, que é uma pessoa que eu acho que reúne todas as condições para poder avançar para a liderança do Partido Socialista e fazer alguma coisa, porque o Partido Socialista tem que liderar a esquerda e tem que liderar as soluções que sejam autenticamente reformistas e progressistas para o nosso país, transformadoras do país, no melhor sentido. E esse novo foco tem que vir num partido, uma grande abertura à sociedade. Para apoiarás José Luís Carneiro. O que te pergunto é... Não disse para apoiar Luís Carneiro, é natural que o faça. Estou a dizer é que é uma boa notícia que José Luís Carneiro avance e espero que seja bem sucedido no seu esforço congregador. Porque isto agora o partido não está numa situação... Pedro Nuno Santos, quando disse até breve? Não percebi, até breve, no sentido em que é meu camarada e com certeza vai continuar a dar a sua contribuição democraticamente. Não foi deixar o espaço em aberto para um possível regresso? Não percebi assim, mas também estava um pouco anestesiado também pela intervenção de Luís Montenegro. Também as minhas faculdades não estariam no seu máximo. Agora, o que me parece é que o que neste momento importa é perceber a derrota, assumi-la com elegância democrática, perceber que não é o país que está enganado, somos nós, é o Partido Socialista, que este caminho não serve e que é preciso outro. E é preciso com confiança e com energia e com gente que altere os protagonistas, porque não é possível fazer, aliás, o Secretário-Geral de Estado
explicou que ele próprio mantém todos os seus pontos de vista e convicções inalteráveis, não mudou nada. Portanto, isso é legítimo, mas o que é preciso é que se a orientação política do partido tem que mudar com pessoas que possam protagonizar uma linha política diferente. Esta já se viu no que dava, é improvável que o país esteja todo errado e o Partido Socialista certo, e portanto é preciso pôr as coisas confirmarem-se estas previsões. Isto é um desastre de proporções históricas para o PS e que obrigará o PS a tomar decisões rápidas. Nomeadamente, Pedro Nuno Santos deverá demitir-se. Eu acho que o PS vai ter que... é evidente que, em face destes resultados eleitorais, o partido vai ter que, com coragem e verdade, encarar as razões desta tragédia. Estamos a falar da AD maior que a esquerda toda junta, da AD com mais deputados do que a esquerda toda junta, do PS empatado e até mesmo, não sabemos, atrás de um partido radical de extrema-direita. Estamos a falar do fim da bipolarização esquerda e direita em Portugal. Estamos a falar da direita a rondar os 60% do eleitorado. Já não falando de uma diferença de 10% dos votos entre a AD e o Partido Socialista. E, portanto, é difícil imaginar pior. E o Partido Socialista terá que enfrentar decisões difíceis. E nesse cenário, o secretário-geral do partido é o principal responsável e deve assumir a sua responsabilidade? Eu não sou muito forte a ver as coisas do ângulo dos culpados e dos responsáveis. O que me parece evidente é que o Partido Socialista... Mas é o futuro do Partido Socialista que está em causa. Pois, o futuro do Partido Socialista está em causa. E o Partido Socialista tem que perceber, quer dizer, ou acaba com esta direção, ou esta direção acaba com o partido. É tão simples como isto. Respondeste à minha pergunta. Miguel Sousa Tavares já tinha... A convicção, é preciso dizer que há um eleitorado do Chega que, de facto, há um conjunto de pessoas que encontraram em André Ventura um porta-voz de coisas que antigamente tinham vergonha de serem ditas altas. As pessoas não diziam certas coisas porque havia um determinado pudor e André Ventura foi o porta-voz disso. E, portanto, adoradores dos tempos da outra senhora, como se diz, pessoas que têm instintos novos, racistas. Sim. Este também faz parte do eleitorado do Chega, não é? Hoje... Depois, pessoas que são impactadas pela forma muito hábil com que o Chega trabalha nas redes sociais. E aí continua a ser o partido que mais domina. E temos os jovens. Que nós ouvimos os partidos, sobretudo os partidos à esquerda, falarem numa coisa que é o voto antifascista. Eu quero dizer que não existe voto antifascista. Isso não existe. E se nós revisitarmos uma coisa que eu pessoalmente tive a oportunidade de ler e que recomendo, peço a todos que leiam, que é os manuais antifascistas. Os grandes livros que foram escritos sobre o combate ao fascismo. E aprendemos algumas coisas. Não é nunca com o voto que se combate o fascismo. Aliás, o fascismo entra com o voto. Entra em eleições democráticas. Olha, por exemplo, em Portugal nós tínhamos uma boa maneira. É que em Portugal nós temos uma lei, e eu não estou a falar da Constituição, estou a falar da lei dos partidos. No artigo 18, creio, nós temos muito claro que em Portugal os partidos políticos, e vou usar o plural porque neste momento já nem sequer, não é só um, temos mais do que um, os partidos políticos que propaguem uma mensagem fascista ou nem sequer é cumulativa, é alternativo ou racista, têm de ser extintos. E nós estamos a fazer... Achas isso hoje nós possível colocar sequer quando 1.350.000 portugueses votam no Chega? Acho que a maioria dos eleitores do Chega advém realmente do descontentamento, de uma realidade de um país que tem muita coisa a funcionar mal, que tem um nível de pobreza altíssimo, sem sombra de dúvida. Agora, também sei reconhecer, e não descuro o óbvio, que é a raiz do Chega, é antidemocrática, é de dar cabo do sistema. O Tribunal Constitucional não tem a mesma... Pronto, está bem, mas isso é o Tribunal Constitucional. Por isso é que o Chega está no boletim de voto. O Tribunal Constitucional da Alemanha também não considerou a AfD um partido extremista e antidemocrático na altura e agora já considera por várias razões. E eu vejo poucas diferenças entre a AfD e o Chega em praticamente tudo. Portanto, nós temos que perceber uma coisa também como analistas e comentadores, e daqui não me tirarão. Não é por terem 1 milhão e tal de eleitores hoje ou 2 milhões amanhã que eles ganham mais, quer dizer, que ganham mais relevância ou o que quer que seja a nível democrático.
Por que tipo de forças? São por forças que vão tratar todas as crianças da mesma maneira ou não? E como é que nós, à esquerda, somos capazes de reagir, de ter projeto para não permitir que este tipo de forças que são de ódio, que excluem, que vão criar, que já estão a criar e vão criar ainda mais cisões, podem ficar afastadas dessas decisões tão sensíveis. Eu acho que o problema é que há muitos pais, há de certeza muito mais pais preocupados com a maneira como a esquerda e a geringonça governou e com aquilo que fizeram nas escolas do que pais preocupados com aquilo que o Chega pode fazer. E se calhar explica uma parte do resultado do Chega. Cília, e a direita que acredita na parte social não se preocupa com todo o tipo de totalitarismos e, portanto, preocupo-me com a questão social, preocupo-me, mas também preocupo com a interferência política que vi nas escolas nos últimos anos. Também me preocupa. Também me preocupa. Ambos me preocupam. Eu gosto de acreditar que a Cecília vai estar preocupada. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta direta. Tenciona retirar algum tipo de direitos aos portugueses de etnia cigana? Não tenciono tirar direitos à etnia cigana. Tenciono que a etnia cigana... Eu não acho que faça sentido que em despachos oficiais se diga que estamos a construir casas para a etnia cigana. Isso não me faz sentido. Nós temos que construir casas para toda a gente, sejam ciganos ou não ciganos. Os ciganos não podem ter mais direitos do que os outros. E o que eu quero é que todos tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não tenho, nada me move contra a etnia. Portanto, é uma questão administrativa. Cigana. É uma questão política de fundo, porque durante anos os municípios, sobretudo os municípios, mais até do que o Estado Central, habituaram-se por receio de protestos, de invasão de câmaras, enfim, de várias coisas, por ter medo dos ciganos, habituaram-se a dar-lhes tudo. E eu acho que o que nós temos que dizer à comunidade cigana é que são comunidades que têm que ter os mesmos direitos que todos, mas têm que ter os mesmos deveres. Portanto, respondendo diretamente, não, eu não quero tirar direitos a ninguém, quero é que todos cumpram os mesmos deveres que têm que ser cumpridos em Portugal por todos. E não quero que ninguém tenha privilégios por ser cigano. Não tem que ter casa por ser cigano. Não tem que ser casa, não tem que ter um regime especial na justiça. Não pode poder casar com 13 anos por ser cigano, como não por ser muçulmano. Não pode. Se querem estar cá, têm que cumprir as regras que eu tenho que cumprir e que o José Alberto Carvalho tem que cumprir. É só isso. E estou certo que a Justiça chegará a essa mesma conclusão, mas aguardarei agora o resultado do inquérito e os desenvolvimentos do inquérito e quando for chamado, lá estarão. Os que deviam trabalhar e não trabalham. Gastamos entre 4 mil a 5 mil milhões, também temos que rever isso. Digo-lhe mais, nós fomos os primeiros a dizer que o Estado precisava de uma auditoria. Porquê? Não é porque só queremos vir a saber. Eu não tenho prazer nenhum em responsabilizar pessoas, mas a verdade é que nos últimos anos o Governo de Montenegro foi responsável por isso. É uma das razões que não o podemos apoiar. O Governo de Luís Montenegro bateu o recorde em número de lugares políticos. Nomeações diretas políticas. Ou seja, quando nós olhamos para o tamanho que o Estado está hoje sujeito, em que gastamos 40, 50, 60 mil milhões de euros. E depois dizemos às pessoas, bom, gastamos sim a pagar estes lugares, a pagar o tamanho do Estado, a pagar, enfim, uma série de coisas, a pagar desperdício, fraude, mas depois não conseguimos acabar com portagens, dar pensões decentes e aumentar um bocadinho o salário mínimo. Portanto, o meu desafio ao Governo é este. Se querem governar a sério e cortar, porque é cortar, eu não fujo às palavras. Nós temos que cortar. É preciso cortar em desperdícios que estamos a ter. Nós estamos a dar dinheiro para fundações, para associações, para coisas que não interessam a ninguém. Algumas delas de ideologia de género e do diabo, que ninguém sabe o que é que fazem. Parece um discurso Trump. Não é de Trump, é verdade. É verdade. Olha, quanto é que estamos... Vou dar um exemplo. Só vem jornalismo aparente que a verdade dificilmente é absoluta. Por isso é que só vem as duas partes. Desafio a ver-se quanto é que a Fundação Mário Soares recebe. E para quê? Para andarem a fazer colóquios de amigos, sentados à lareira, a discutir uns com os outros, e a malta a trabalhar em casa. Quer dizer, eu sei que as pessoas dizem, lá está ele. Mas isto é mesmo assim. Anda metade do país a trabalhar para a outra metade. Mas deixa-me então, já que invocou... Mas deixa-me só para terminar. Sim. Portanto, dizer que alguém, por ser de uma determinada origem étnica ou por vir de outro país, é culpado. Quando nós estamos a falar da extrema-direita, seja nacional, seja europeia, nós estamos a falar de um fenómeno de outro tipo. É um fenómeno que realmente, do ponto de vista económico, não tem radicalidade. O totalitarismo é totalitarismo. Sistema, mas é um sistema que aponta a pessoas e faz vítimas as mais vulneráveis da nossa sociedade. E houve quem achasse durante estas eleições que nós podíamos pensar em blocos de direita e de esquerda que excluíam os votos que fossem para a extrema-direita porque ficavam exatamente neste campo, fora desse arco. Eu fui das pessoas que achei que isso não iria acontecer e que a direita iria dialogar. Infelizmente, comprova-se aquilo que eu pensava.
Eu não sei como é que vai ser nas autárquicas. Eu acho que isso era uma visão fantástica para a esquerda, porque à esquerda todos podem dialogar e à direita não pode haver diálogos. Que é a garantia fantástica de que à direita nunca há governabilidade e à esquerda haveria. Porquê? Porque na esquerda são os radicais do bem, na direita são os radicais do mal. Pois, temos pena, mas radicais são radicais e totalitários são totalitários. Cília, repare... Quando tu dizes que o PS votou coisas com o Chega, pois votou, não havia nenhum acordo com a AD, não havia nenhum acordo com o Governo, não havia nenhum acordo de estabilidade. Se houver, não há, evidentemente, esse risco. O problema é que a AD quer isto, exatamente sabes porquê? Porque quer matar o Partido Socialista. E eu acho preocupante que tu não te preocupes. Eu acho preocupante que tu não te preocupes. Vou dizer uma coisa. Eu não quero a AD morta. Eu quero o Chega. Estamos no fim. Estamos mesmo no fim. Em 30 segundos. Eu quero que o Chega morra, não é que a AD morra. Sempre que o Miguel Prata Roque sabe, ele sabe isso, ele não conhece ninguém no partido. Ou seja, ele conhece pessoas em Lisboa. Não conhece espalhadas pelo país. Não conhece. Portanto, eu diria, o Miguel Prata Roque é uma personalidade que se afirma no Partido Socialista e no país pelos comentários das televisões. E ele tem um eleitorado próprio. O eleitorado próprio é exatamente um eleitorado próximo do meu. Ou seja, nos últimos dias há dezenas de pessoas que me contactam pelas redes sociais e por e-mail, a dizer assim, vá lá pôr ordem nisso. E eu não respondo a ninguém. Porque as pessoas são voluntaristas, as pessoas olham, concordam connosco nas televisões, mas as televisões não servem para fazer líderes políticos. As televisões servem para o que servem, é acompanhar as pessoas, dizer às pessoas as nossas opiniões, enquadrar os temas. Portanto, vamos ver. Perguntar isso ao Miguel Prata Roque, porque é que ele de facto não descarta a possibilidade de concorrer à liderança do PS, quando ainda recentemente perdeu Lisboa, a Federação. Nelma, eu não sabia que tinha sido convidado para vir discutir sobre a minha candidatura Tem falado sobre a líder isso? do PS. Mas é inevitável, Miguel. Eu percebo, Ascenso, agora se me permites, eu sei que o Expresso já decidiu ontem quem é que vai ser o secretário-geral do Partido Socialista. Eu não estava à espera que o Ascenso achasse que podia fazer telefonemas aos presidentes das federações e também decidir quem é que vai ser esse próximo secretário-geral. Não disse nada disso, homem. Não disse nada disso. Isso revela, de facto, uma certa postura de determinadas elites do Partido Socialista. Não disse nada disso, Miguel. Que acham que republicanamente, através de conversas de bastidores, podem... Olha, então candidata-te, Miguel. Candidata-te e resolve o problema. Candidata-te. As pessoas a afastarem-se do Partido Socialista. Aquilo que eu vim é pedir que o Partido Socialista fale de forma diferente para as pessoas. E obviamente que eu contribuirei. Eu sou militante do Partido Socialista há 29 anos. E eu sou há 43. Eu tenho a voz na Covilhã, eu tenho a voz de Sozel, eu ando pelo país inteiro porque sou advogado e, portanto, exerço a minha profissão também há 22 anos. Eu não sou um comentador de televisão. Eu sou professor universitário há pelo menos 24 anos. E eu não aceito que alguém como o Ascenso, que é meu camarada de partido, faça o comentário que fez há pouco. Eu não sou um comentador. Eu sou um profissional. Sou advogado. Tu és também sou um professor comentador, universitário. Miguel. Exerci funções públicas 1 ano e 8 meses. Entre 26 de novembro de 2015 e 20 de julho de 2017. E, portanto, a minha vida profissional fala por mim. Eu acho que as pessoas que não estão envolvidas neste tipo de circuitos têm que dar um passo em frente e têm que responder àqueles apelos que eu tenho sentido na rua e também de contactos vários. Que é, por favor, façam alguma coisa. Por favor, construam coisas. E eu não percebo qual é a utilidade de vocês estarem aqui a discutir se eu sou candidato ou não sou candidato. Porque é inevitável, Miguel. Já sabias isso quando aceitaste. Recolher 200... Bem, o que é que são os períodos negros do Partido Socialista. E sei que neste momento aquilo que mais importa não é nós começarmos já a calcorrear o país para lhe voltarmos a falar sobre os problemas do país. Precisa, em primeiro lugar, que nós possamos falar sobre a organização do partido e os métodos de organização do partido. Ninguém quer saber disso, primeiro ponto. Desculpa lá. Podes falar? Queres falar? Ou deixas falar? Estou-te a dizer só que os portugueses não querem saber disso. Queres falar ou não queres falar? Podes falar sobre a vida interna do partido, claro. Não ponhas essa cara que não vale a pena, porque isso é uma cara de quem não está bem. Portanto, deixa-me falar. Terminas e deixa-me falar. Eu agradeço-lhe essa pergunta, porque existe este mito criado
que os imigrantes vêm para cá fazer trabalhos que os portugueses não querem fazer. É mentira. Não é mentira, porque muitos estão a sair para trabalhar na agricultura, para trabalhar na indústria, para trabalhar na construção civil. Sim, muitos portugueses estão a sair para trabalhar na agricultura e na construção civil. O que eles não aceitam, e bem, é ficar em Portugal a receber os salários de miséria que muitos imigrantes estão a receber. Nós não estamos a dar a esta gente humanismo. Estamos-lhes a dar terceiro mundismo. E então, mandamos-nos embora, quando vivem 20 num apartamento, quando vivem 18 num apartamento. Não, o que fazemos é valorizar os nossos. O que fazemos é uma coisa que ainda não foi feita e que nós queremos fazer e vamos fazer, e garanto-lhe aqui que vamos mesmo fazer, é pôr Portugal em primeiro, é pôr os portugueses em primeiro, é pôr os nossos pensionistas e antigos combatentes em primeiro, é ter um governo que vive para os seus e não para os de fora, porque se não há para os nossos, não pode haver para os de fora. Não pode haver... E acha que isso, já falámos disso a propósito dos Estados Unidos, acha que isso é troca imediata? Nós não aceitamos imigrantes, aparecem trabalhadores portugueses para ocupar... O que se passa nos Estados Unidos é dos Estados Unidos. Sim, é que eu já ouvi, sim, mas eu já ouvi essa argumentação. Mas eu é que estou aqui e o que eu estou a dizer é que eu acho repugnante, completamente repugnante, e não peço desculpa pelo termo, o facto de nós termos imigrantes a irem em estações de correio, receberem cheques de 900, 1.000, 1.200 euros, terem o desplante de dizer que é pouco, quando os nossos pensionistas, milhões deles, estão a escolher entre medicamentos ou comida. Então, mas... Continuou a falar nos mesmos termos em que se nos habituou, disse claramente que vai ser a grande força da oposição, e quer dizer, quando nós nos lembramos do último ano do Chega, do que é que foi a berraria na Assembleia da República, do que é que foi uma força que foi tudo menos cooperante, desde o momento da eleição do Presidente da Assembleia da República até ao final da legislatura, não podemos ter ingenuidade que o Chega vai mudar minimamente. E porquê? Porque o André Ventura ganha com esta postura. E o Luís esquece de uma coisa... E o que é que faz aos eleitores? Deixa-me só acabar. O Luís esquece de uma coisa crucial. É que o André Ventura quer ser primeiro-ministro e quer governar Portugal. E a AD, o que vai tentar fazer... Vais ajudá-lo mais depressa ainda a ser primeiro-ministro. É tentando manter uma linha de cordão sanitário. O que é que se faz? Nós somos uma democracia representativa. Mas tu quando dizes 1 milhão e 300 joga-se para o caixote de lixo. Dizemos a estas pessoas que já estão ressentidas, olha, vocês não contam para nada. Podem continuar a votar no Chega que não conta para nada. Eu ouvi até ao fim. Deixa-me só acabar. Eu que ouvi ontem foi um André Ventura a falar quase como se tivesse maioria absoluta. Quando tu dizes 1 milhão e 300 mil portugueses votaram no Chega e não os podemos ignorar, claro que não, mas há uma larga maioria que não votou. A maioria continua a não ter votado no Chega, por enquanto. Portanto, mas por isso mesmo é que não governa, por isso mesmo é que fica em segundo lugar. Pronto, mas essa ideia de que vamos institucionalizar o Chega, porque tem 1 milhão e 300 mas a tática até agora do cordão sanitário resultou? Mas não é questão de resultar ou não. O que não resultou verdadeiramente foi uma AD durante um ano a querer fazer de mini-Chega e ir buscar as bandeiras do Chega e não foi buscar nenhum eleitorado ao Chega. Como se vê, isso não resultou. Portanto, o que nós vamos ter agora, e eu presumo que é... Foi a AD que certamente... Os miúdos votaram no Chega porque é cool, porque antes fumavam-se umas brocas e usava-se o cabelo. Agora vota-se no Chega. Agora vota-se no Chega. Para terminar, Luís Pedro. Portanto, dois pesos e duas medidas impostas pelos senadores, pela comunicação social, isto não dura muito tempo. O que Miguel está a dizer é que mais facilmente se aceita à esquerda essas configurações do que à direita. Os nossos julgamentos têm que ser muito mais imparciais, muito mais ponderados, muito mais refletidos. Sobre a extrema-esquerda, isto é uma derrota copiosa, porque a extrema-esquerda, desde o PCP no início, até meados dos anos 90, e depois disso o Bloco de Esquerda, tiveram uma influência na cultura política do país absolutamente desproporcionada, ao ponto de influenciar, por exemplo, o percurso do próprio Partido Socialista. E depois nós temos que chegar aqui à conclusão também sobre o que aconteceu ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda convocou as suas grandes figuras, desde logo Francisco Louçã, que continuou... Que falha a eleição por Braga, como estamos a ver. Falha a eleição por Braga, como era evidente que ia falhar. Apesar de ser um distrito muito dado a bispos. E por isso é que escolheram Braga. Francisco Louçã foi, depois da saída de Catarina Martins, sempre ali a eminência parda destas coisas todas. Mariana Mortágua é uma criatura de Francisco Louçã, sempre foi. Foi Francisco Louçã, quando ela tinha 20 e poucos anos, que andava a pô-la nos jornais, nas televisões, em todo o lado. Francisco Louçã é o rosto desta derrota. Vamos ver. Mariana Mortágua, desde o início, provou ser uma líder muito mais incompetente e muito menos adequada aos nossos tempos do que a Catarina Martins. E eu estou à vontade para dizer isso, porque eu disse isto na altura, quando ela substituiu Catarina Martins. Disse aqui neste estúdio.
E o que é que aconteceu? Assistimos à mesma operação de forjar líderes mediaticamente que os portugueses não querem. Mariana Mortágua foi sistematicamente levada ao colo por jornais, televisões. Eu ainda me lembro de como se ainda ia recorrer a uma famosa cena aparentemente heroica do que ela fez numa comissão de inquérito. Miguel, vamos concluir isto. Uma cena supostamente heroica que ela teria feito numa comissão de inquérito no BES. Sim. Eu tive comissões de inquérito na Assembleia da República. Coisas como o que ela fez no BES fazem todos os partidos com bons deputados a toda a hora. Mas aquele momento tinha que ficar cristalizado e memorado recorrentemente para produzir este desastre. E, portanto, chega ao fim este desastre, que foi não vale apoiado a pena falar mais de mortes, pela comunicação social. Mas esta noite, e para fechar esta discussão sobre os partidos mais à esquerda, José Miguel Júdice